Oi, turma, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós temos a nossa aula de matemática, aula 28, e eu sou a Prof. Jaque. E aí, pronto para a nossa aula? Na última aula nós fizemos atividade com o barbante. E aí a gente viu vários tipos de linhas, quantas coisas a gente pode criar com elas, não é verdade? E agora a gente vai ver algumas coisas que a gente faz com as linhas e ela está fechada. E aí, já teve alguma ideia? Sim, são elas que nós vamos começar a aprender em algumas aulas, certo? As figuras geométricas planas. Sim, são elas. E você já sabe o nome dessas figuras aqui? Fale aí. Muito bem, mas eu não vou contar ainda não. Vamos ver se o que você falou são mesmo essas assim. Combinado? Então vamos lá. Para a nossa aula de agora, você não vai precisar de nenhum material, né? Só que você se concentre, que você faça as atividades que a prof pedir. Quando eu pedir para você falar, fale. Quando for para parar o vídeo, pare, né? E quando der aquela preguicinha, pare o vídeo também para dar um remeleixo no esqueleto e voltar, certo? Para depois, na hora de você colocar a mão na massa, você vai precisar do caderno, lápis de escrever, lápis de cor e borracha. Sem contar, se você precisar de outro material, também não tem problema, não é verdade? Muito bem. Para começo de história, a gente já pensou que as coisas, todas elas têm um formato. Então, imagine essa caixinha da prof aqui. Ela tem um formato, e um formato único, algo só dela. Se eu olhar ela de frente, eu vou ter uma figura plana, né? Se é aqui o outro lado e assim por diante. Todas elas têm o seu formato e a sua característica. O que é isso? É a sua forma, como ela é por si mesma. E nada vai ser igual àquela, certo? A não ser que o objeto for o mesmo, né? Daí sim, mas aquele formato é único. Então vamos ver. Para isso, a prof trouxe uma história. É a história das formas geométricas. Então, do círculo, quadrado, triângulo e retângulo. Quem escreveu essa história foi a Cláudia Correia, né? Então, foi ela que escreveu essa história, ela que pensou. Então, vamos ver o que ela quer nos contar? No país das formas geométricas, estava o círculo, quadrado, triângulo e o retângulo a brincar. De repente, o quadrado, olhando à sua volta, viu vários objetos parecidos com eles. O círculo perguntou: "E eu, com que me pareço?" "Você se parece com a roda daquela bicicleta. Veja como ela é redonda." "E você, quadrado, com o que se parece?" "É fácil descobrir. Tudo que tiver com 4 lados iguais se parece comigo." Meus amigos, vamos brincar de formar objetos? Primeiro eles se juntaram e formaram uma casa com vários prédios. Depois eles formaram um boneco, um trenzinho. E os 4 amigos continuaram formando novos objetos. E aí, quantas formas geométricas, não é mesmo? E de onde você está? Você vê alguma delas? Muito bem, né? Elas estão por todos os lugares. Talvez algumas são mais fáceis da gente encontrar do que outras, mas elas estão todas por aí. Então vamos ver. Essas são as formas geométricas planas que nós vamos falar hoje. Existem muitas outras, mas essas a gente diz que são as principais, são as que mais a gente encontra por aí. Então vamos ver, eu vou mostrar a forma geométrica e você vai me dizer qual é. Que forma geométrica é essa? O que ele é? Um triângulo. Sim, ela é um triângulo. E esse aqui é o quê? É um quadrado. Muito bem, ele é um quadrado. E esse aqui, esse aqui é o quê? Um retângulo. Ótimo. E esse aqui, então, é o quê? Um círculo. Então, essas são as formas geométricas que nós vamos ver hoje. E cada uma tem o seu jeitinho.
Se a gente for olhar elas são iguais? Não, elas não são iguais, né? E isso é importante, cada uma tem o seu formato, a sua forma de ser, né? Então vamos ver. Você consegue me dizer como que é o círculo? Pare o vídeo e fale, como que é o círculo? O quadrado, o que você vê no quadrado? No retângulo, o que você vê no retângulo? E no triângulo, o que você vê? Então vamos lá. O círculo. Então o círculo é esse aqui, certo? E ele então, ele é redondo, né? Ele tem a sua forma fechada. E o círculo, ele é um redondo, ele é igual. Se eu virar ele assim, ele continua sendo círculo. Se eu virar só um pouquinho, ele continua. Ele não tem um começo nem um fim. Notem que, ó, eu não sei aonde começa, eu não sei aonde termina, certo? Junto com o círculo, nós temos um outro que ele é o quê? Oval, né? Então, ó, notem que ele é diferente, ó. Se eu virar ele na horizontal, ele vai ser dessa maneira. Aqui ele está na vertical. Já o círculo não, o círculo do jeito que eu virar, certo? Então, essa é uma característica somente do círculo, só ele é assim. Agora, o quadrado, o que a gente pode dizer do quadrado? O que a gente pode dizer dele? Olhe para ele. Muito bem, o quadrado, sua característica é que todos os lados são iguais. Assim, ele continua sendo um quadrado. Assim, ele continua sendo um quadrado, né? Então, notem que diferente como a posição que eu colocar, ou na horizontal ou na vertical, continua sendo igual. Já agora, o retângulo, olha só, os dois têm diferença? Sim, os dois têm diferença. O quadrado, ele tem 4 lados, esse também tem 4 lados. Mas esse daqui são todos iguais. E o lado de lado ele é igual, de comprimento ele é igual. Já o retângulo não. Ele tem 2 lados maiores e 2 lados menores. E se eu virar ele? Se ele for assim, ele continua sendo um retângulo? Sim, ele continua sendo um retângulo. Novamente, olha, ele tem 2 lados maiores e 2 lados menores. Fácil, né? E agora o triângulo? O que você pode dizer do triângulo? O que a gente nota que ele tem? Triângulo também, ele tem 3 lados, certo? E ele pode ser igual ou não. Como assim, prof? Olha só essa imagem. Aqui, a prof está mostrando outros tipos de triângulos, certo? Nós temos os triângulos que têm todos os lados iguais, nós temos o triângulo que tem 2 lados iguais e um menor. Nós temos aqui que todos eles têm um lado diferente. Tem esse daqui que são 2 lados iguais e um maior. Esse daqui que é a base, que eles são em cima, eles são iguais, embaixo são menor. E esse daqui, ó, que também. Então, os triângulos existem diferentes formas dele. Mas o que é a característica principal dele, então? É que ele tem 3 lados. É isso que faz ele ser um triângulo. E é isso que a gente precisa ter sempre na nossa ideias. Mas, prof, nós vimos então, essas são as figuras planas. Mas o que são? Por que elas são chamadas de planas? Elas são chamadas de planas porque elas só têm a altura e o comprimento. Então, olhem aqui o retângulo da prof. Ó. Eu só sei a altura e sei o comprimento dela, certo? Agora, diferente da caixinha, por exemplo, aqui, o que ele é? Um paralelepípedo. Eu tenho o comprimento, eu tenho a altura, eu tenho a profundidade dele aqui do lado. Então, ele é diferente, a gente chama ele de sólido geométrico. Já esse daqui nós chamamos apenas de plano, porque é apenas o desenho dele. Ó, ele não tem espessura. É claro que é mínimo, porque é um papel, né? Mas ele não, a ideia aqui é só o desenho. Quando eu desenho, por exemplo, aqui no quadro, ó, ele não tem espessura, ele é só o desenho. Eu tenho a largura, eu tenho o comprimento, certo? Então, é isso que faz
eles ser diferentes. E dentro de tudo isso a gente tem círculos e polígonos. Polígonos é o que tem reto, é o que tem pontas. E o círculo é o próprio círculo ou o oval, que a prof já mostrou no quadro. Quem daqui já viu uma bola que está meio oval? Quer dizer que não é um círculo perfeito. E é essa que é a ideia e é essa que é a diferença, certo? Então vamos ver, agora é com você. Aqui nós temos o desenho de um foguete. E esse foguete foi feito com formas geométricas planas. Por que é plano? Porque é apenas o desenho, o formato. Então vamos lá. Quais são as figuras geométricas que eu encontro nesse foguete? Ah, muito bem, eu encontro o quê? O triângulo, ótimo. O que mais? O retângulo. E o que mais? O círculo. Qual é a figura que eu não vejo nele? O quadrado, ó, não tem quadrado ali, certo? Então agora vamos ver as quantidades. Quantos triângulos você vê aqui na nossa figura? Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5. Muito bem. Quantos retângulos você encontra na nossa figura? 1. E quantos círculos? 2. Então, olha só. Então, nós temos 5 triângulos, 1 retângulo e 2 círculos. Viram que o meu retângulo, ele não deixa de ser retângulo se ele estiver em pé, se ele estiver deitado. A característica dele não muda. E quantas formas geométricas eu usei no total? E aí? Vamos pensar? 5 mais 1 dá quanto? 6. 6 mais 2? 8. Será que é isso? Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muito bem. Então, essas são as formas geométricas que a gente viu. Nós vamos ver muito mais, vamos ver outras. Mas o que é importante dessa aula de hoje é você saber que cada uma delas tem a sua forma. E elas não são tão diferentes assim, você já conhece elas, né? E o importante é você reconhecer. Então, o que é um círculo? O que é um quadrado? O que é um retângulo? E o que é um triângulo? Certo? Nós vamos trabalhar muito mais elas por aí. E então, até a próxima aula e boa atividade!